Fala, exploradores! Tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o Gilead e estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Porém, desta vez, este vídeo será um pouco diferente dos outros, pois possuirá uma temática um pouco diferente. Estaremos abrindo a partir de hoje um novo quadro aqui no canal, onde estaremos explorando a nossa própria história. Neste novo quadro, estaremos abordando as civilizações antigas, monumentos da antiguidade, assim como também acontecimentos históricos marcantes em nossa sociedade. Tudo bem? Eu espero que vocês gostem também deste quadro. Mas enfim, pessoal, neste primeiro vídeo deste quadro, estaremos abordando a civilização egípcia. Bom, pessoal, já falei demais e tudo mais, enfim, sem mais delongas, né? Puxa a vinheta! Há mais de 4.000 anos antes de Cristo, a dominação das técnicas agrícolas permitiu o surgimento de várias civilizações ao redor do mundo. No extremo nordeste da África, em uma região desértica, a civilização egípcia floresceu, graças aos abundantes recursos hídricos e terras férteis que se localizavam às margens do rio Nilo. O ciclo das águas nesta região promovia o regular transbordamento do rio, que durante a seca deixava um rico material orgânico na superfície de suas terras, promovendo um bom desenvolvimento da agricultura. Ao identificarem tais recursos, os egípcios tiveram a capacidade de desenvolver uma civilização próspera que se ampliou graças às fartas colheitas realizadas na região. Dessa forma, temos definido o processo de desenvolvimento e expansão dos egípcios. Os primeiros núcleos da civilização egípcia formaram os nomos, que se dividiram em dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. Por volta de 3200 a.C., o rei do Alto Nilo, Menés, conquistou o Baixo Egito e unificou os dois reinos. Com a unificação dos reinos, Menés se tornou o primeiro faraó egípcio, dando início ao período dinástico, que se dividiu em Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. No Antigo Egito, além de o faraó cumprir a função de chefe administrativo, militar, juiz supremo e sacerdote, ele representava a encarnação dos próprios deuses. A história do Antigo Egito foi marcada por crises e conflitos. Ao longo desses 3 períodos, a civilização egípcia teve seu auge, porém, viu o seu declínio a partir do século 7 a.C., quando o Egito foi invadido por vários povos e perdeu o seu antigo esplendor. Vamos explorar agora um pouquinho como foi esses 3 períodos dinásticos do Antigo Egito. Antigo Império. O Antigo Império teve início quando Menés se tornou o primeiro faraó, entre 3200 a.C. e 2300 a.C. Ele estabeleceu a supremacia sobre os 42 nomos e implantou a capital em Tínis, no Alto Egito. Nesse período, os faraós governavam com poder absoluto. Eles eram considerados deuses vivos, detinham poder sobre todas as pessoas e eram donos de todas as terras. O período foi marcado pelo apogeu da civilização egípcia, na qual realizaram expedições para a exploração mineral nas minas do Sinai e Mar Vermelho. Além disso, fundaram acampamentos estratégicos e uma frota marítima, adquirindo ouro, cobre, turquesa, madeira de cedro, mirra e malaquita. Durante esse período, houve avanços nos campos da arquitetura, arte e tecnologia. O Antigo Império ficou conhecido como a época das Grandes Pirâmides, pois foi quando foram erguidas as pirâmides de Gizé, entre 2700 e 2600 a.C., pelos faraós Kelps, Khefren e Miquerinos. Depois de anos de supremacia, o poder dos faraós foi se desgastando. Por volta de 2300 a.C., o Egito passou por uma crise social provocada por conflitos e disputas internas. Com a diminuição do poder do faraó, governantes regionais, chamados de nomarcas,
começaram a desafiar a autoridade faraônica, fazendo assim o antigo império declinar. Médio Império. O Médio Império foi marcado pela recuperação do poder dos faraós, que estava enfraquecido devido à ação dos nomarcas. Por volta do ano 2000 a.C., os príncipes tebanos derrotaram os nomarcas e transferiram a capital egípcia para Tebas. Assim, eles conseguiram restabelecer a paz interna e reorganizar o seu exército. Nesse período, houve a conquista de regiões ricas em cobre e ouro, como a Palestina e a Núbia. Entre 1800 e 1700 a.C., houve uma invasão no território egípcio, na qual povos vindos da Ásia usaram armas de ferro e de cavalos nos combates, tomando assim o poder e permaneceram dominando o Egito até 1580 a.C. Novo Império. O Novo Império teve início com a expulsão dos Hicsos pelos príncipes de Tebas e a restauração do poder dos faraós em 1580 a.C. O período foi marcado pela tentativa de reforma religiosa promovida por Amenófis IV, que tinha como objetivo político de diminuir o poder sacerdotal que ameaçava o poder do faraó. Ele unificou todos os deuses, que foi simbolizado pelo disco solar que foi nomeado como Atum. Após sua morte, ou seja, a morte de Amenófis IV, o império foi assumido por Tutancâmon, e em seguida por Ramsés II e Tutmoses III, que foram os últimos grandes faraós do novo império. Tutmoses III retomou a política imperialista, entrou em guerra com os hititas e assinou a paz com os assírios. Com a morte do último grande faraó, a civilização egípcia entrou em decadência e houve uma série de invasões no Egito. Primeiro pelos assírios, em seguida pelos persas, depois pelos macedônicos e por fim pelos romanos. A partir de então, o Egito deixaria de ser independente por pelo menos 2.500 anos, período em que se tornaria sucessivamente província dos persas, território ocupado por macedônicos, romanos, árabes, turcos e finalmente ingleses. As invasões constantes exerceram grande influência na cultura egípcia, sobretudo o domínio macedônico, que permitiu a penetração das ideias gregas. Esse domínio instaurou uma dinastia de origem macedônica, chamada Ptolomaica ou Lágida, a qual Cleópatra pertenceu. Seu filho com o imperador romano Júlio César foi o último rei ptolomaico. Em seguida, a região caiu sob o domínio romano e mais tarde sobre o domínio árabe. Neste período, foram introduzidos elementos culturais cristãos e muçulmanos sucessivamente no Egito. Bem, resumindo bastante, esta é uma parte da história do passado do Egito. Agora vamos explorar um pouco a estrutura social do país na época. Sociedade egípcia. A sociedade egípcia era organizada por meio de critérios religiosos e econômicos. O faraó ocupava o topo desta hierarquia na condição de chefe de Estado, e era considerado como a encarnação do deus Horus. Abaixo dele, haviam os sacerdotes como agentes organizadores dos cultos e festividades religiosas. Os nobres e escribas ocupavam uma posição intermediária, realizando importantes tarefas que mantinham o funcionamento do Estado. A base desta sociedade ainda contava com os soldados, que eram sustentados pelo governo e garantiam a hegemonia do poder faraônico através das armas. Vamos explorar agora como era a economia egípcia da época. A principal atividade econômica dos egípcios era a agricultura. Os egípcios cultivavam trigo, cevada, linho, algodão, legumes, frutas e papiro, planta com a qual faziam um papel de ótima qualidade para a época. Mas eles não trabalhavam apenas com a agricultura. Eles trabalhavam também com a criação de bois, cabras, carneiros, patos e também com a mineração de ouro e outras pedras preciosas, que chegaram a ser usadas para facilitar o comércio externo. Eles produziam armas, barcos, cerâmica, tijolos, vidro, cobre, bronze e muitas outras coisas. Tudo isso
era feito na indústria artesanal que eles construíram. Os egípcios não conheciam o dinheiro, por isso eles compravam e vendiam através de permutas. Essa atividade atingiu seu apogeu no Novo Império, quando se intensificaram os contatos comerciais com a ilha de Creta, Palestina, Fenícia e Síria. Vamos explorar agora um pouco sobre a religião egípcia. A sociedade egípcia era marcada por uma profunda religiosidade de forma politeísta, ou seja, adoravam diversos deuses, como Amon-Ra, como a divindade mais poderosa do panteão egípcio, que era representado como o sol ou com a cabeça de uma ave de rapina. Osíris, a divindade responsável pelo julgamento do pós-morte. Ísis, a deusa da fertilidade, do amor e da magia. Horus, deus dos faraós e das famílias. Sete, deus do caos, da guerra, da inveja e traição. Anubis, deus dos mortos e doentes. E muitos, mas muitos outros deuses. Eles acreditavam na vida após a morte e no retorno da alma para o corpo. Cultuavam os mortos e desenvolviam técnicas de mumificação para conservar os corpos e realizavam inúmeros rituais de oferendas a estes deuses. Falaremos agora um pouco sobre a ciência egípcia. A civilização egípcia desenvolveu conhecimentos em diversas áreas, mas as principais delas eram a matemática, a astronomia e a construção civil. Entre os conhecimentos mais utilizados pelos egípcios estavam a raiz quadrada, frações, cálculos da área do círculo e do trapézio. Esses conhecimentos foram fundamentais para prever as cheias do rio Nilo, dividir as terras, bem como para calcular os impostos e as construções hidráulicas. Eles desenvolveram também conhecimentos na área de anatomia humana, que foram fundamentais para feitos na medicina, como a realização de cirurgias, tratamento de doenças do estômago, do coração e também de fraturas. Os estudos do campo da anatomia foram favorecidos graças às práticas de mumificação, utilizada pela civilização egípcia. Os egípcios também desenvolveram os seguintes sistemas de escrita: a hieroglífica, que era a escrita sagrada, utilizada nos túmulos e templos, a hierática, que na verdade era apenas uma versão simplificada da escrita hieroglífica, e a demótica, que era a escrita popular e bastante utilizada pelos escribas. Bem, pessoal, claro que tudo isso que falamos e abordamos aqui neste vídeo é apenas um pequeno resumo de tudo aquilo que foi o Antigo Egito. Falamos um pouco sobre sua história, a sua economia, a religião, a política, a ciência, a sua sociedade em si. Porém, é claro que deixamos passar aqui episódios de extrema importância para o Antigo Egito, incluindo eles aquele livro da Bíblia chamado Êxodo, que foi de extrema importância para aquela região também e para os povos que dali surgiram. Mas enfim, pessoal, de uma coisa devemos estar bastante cientes. A civilização egípcia como um todo foi de extrema importância para o desenvolvimento de muitas civilizações do mundo. Através de seus conhecimentos praticados e estudados, sua rica cultura possibilitou a criação de inúmeras obras literárias, cinematográficas e até mesmo digitais, explorada muitas vezes no campo da ficção devido sua mitologia. Uma coisa é sabida: a civilização egípcia era muito avançada para a época, principalmente na área da construção civil, que, como todos sabemos, deixou pessoas em todo o mundo e por muitos e muitos anos perplexas, tendo como os maiores exemplos as pirâmides de Gizé e a Esfinge de Gizé. Devido sua complexidade, muitas teorias surgiram para tentar explicar a construção de tais monumentos, incluindo teorias relacionando extraterrestres. A civilização egípcia ainda foi capaz de deixar para os povos modernos inúmeros mistérios que até hoje não possuem uma explicação, assim como também muitos artefatos estranhos que ainda necessitam de muitos estudos para serem entendidos. Mas para tudo há o seu tempo. Possivelmente em breve teremos mais sobre essa civilização emblemática de nossa história, desvendando então a nossa história por completo.
E é isso aí, exploradores! Este foi mais um vídeo aqui do nosso canal, onde este foi o primeiro vídeo aqui do nosso novo quadro, Explorando a Nossa História. E sinceramente, de coração, eu espero que vocês tenham gostado. Agora, como sempre, venho aqui para aproveitar este momento para pedir aquele seu like, se inscreva neste canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, pois isso vai me ajudar bastante aqui na plataforma, também vai me dar um maior incentivo para trazer cada vez mais conteúdo e talvez melhorando aqui nossas edições, a nossa produção de vídeo por completo. Bom pessoal, novamente eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e espero ver vocês em um próximo vídeo, ok? Então, até mais, exploradores!